E nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui pela sua TV Horizonte. Nós estamos conversando nesta manhã de quinta-feira com o Tiago Gonçalves, que é especialista em direito previdenciário. Nós começamos a falar sobre essas mudanças, principais mudanças, os principais pontos aí que vão atingir a população, né, Tiago? Agora, como já havia anunciado, então o governo propõe como regra geral a idade mínima da aposentadoria 65 anos para homens, 62 para mulheres, né? E 12 anos de transição. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa regra de transição. São 3 possibilidades, não é isso? Isso mesmo, são 3 possibilidades. A primeira possibilidade da regra de transição é a aplicação dos pontos, da regra dos pontos, que é uma regra que inclusive existe hoje, né? 86-96, que é a soma da idade e o tempo de contribuição do segurado. Então, aí, somando isso para a mulher, chegando aos 86 pontos, ela pode se aposentar hoje sem o fator previdenciário. O homem, nessa soma, tem que dar 96 pontos. Então, mantém-se essa regra até chegar em 2033, se eu não me engano, aos 105 pontos para o homem e 100 para a mulher na soma da idade com tempo de contribuição. Então, e isso vai aumentar 1 ponto a cada ano até 2033. Nesses 12 anos, então, 1 ponto a cada ano. 1 ponto a cada ano. Então, ano que vem, 2020, já vai ser 87, 97 Sim. a regra dos pontos. Né? Lembrando que sempre o segurado vai ter que ter aí nessa regra de transição 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Se tiver menos que isso, mesmo que alcance a pontuação, não vai aposentar. Não pode se aposentar por essa regra de transição. Certo? A segunda regra de transição é a regra da idade, que vai começar com 56 anos de idade para a mulher e 61 anos para o homem, também com a necessidade de 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. E essa idade vai aumentando meio ano a cada ano até chegar aos 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, que vai ser a regra definitiva, digamos assim. Eu falo digamos assim porque há também o que a gente chama de gatilho na idade, que essa idade pode aumentar aí ao longo dos anos, dependendo do aumento da sobrevida, da expectativa de sobrevida das pessoas. Né? E a terceira regra de transição é a regra que vai ser aplicada com o fator previdenciário com as regras atuais, que isso vai depender do que a gente chama de pedágio. Pessoa, por exemplo, que tem aí, e é um pedágio que a pessoa vai ter que estar no máximo há 2 anos, quando da entrada em vigor da reforma de se aposentar, ela vai ter que estar no máximo 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição. Então, entrou em vigor hoje, isso, a mulher suponhamos, né? Se entrou em vigor hoje, a mulher 2 anos. Que tiver faltando 2 anos para se aposentar, ou seja, 28 anos de contribuição ou menos, e o homem 33 anos de contribuição ou menos, vai poder encaixar nessa regra e cumprir o pedágio, que vai ser de 50% do tempo que faltava. Então, supondo aí que faltavam 2 anos para se aposentar, vai ter que trabalhar 3 anos para se aposentar. Então, o homem vai se aposentar com 36, nessa regra de transição, e a mulher com 31. Qual que é a sua avaliação sobre essas 3 possibilidades aí desse processo, né, de transição? Olha, a minha avaliação, principalmente, é de que vai ser um impacto já imediato, né? Até mais por causa do pedágio para a aplicação das regras atuais. E outro impacto imediato que vai haver vai ser no cálculo desses benefícios, que vai seguir a regra dos 60% também, da média da pessoa, média completa. Hoje há um descarte das menores contribuições, não vai haver esse descarte mais, que já representa uma redução no valor dos benefícios previdenciários, né? E mais 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição. Então, assim, vai ser já uma redução no valor dos benefícios dessas pessoas. Para quem é aposentado já, muitas pessoas acompanhando o nosso programa nesta manhã já são aposentados, já são pensionistas. Para essas pessoas, muda alguma coisa, Tiago? Para essas pessoas não muda, por quem já adquiriu, até as pessoas que ainda não são aposentadas, mas que já adquiriram o direito à aposentadoria, né, pelas regras atuais, já preencheram os requisitos para se aposentar, não muda nada. Para o aposentado, a única hipótese de mudança vai ser o que a gente falou até no bloco anterior, que vai ser a acumulação de benefícios, né? Porque aí vai considerar como regra o segundo benefício, aquele que fizer jus, aquelas regras de acumulação de percentuais, não vai ser mais uma acumulação integral dos benefícios. Agora, Tiago, outra questão também é em relação aos contribuintes do INSS, né, que pagam algo entre 8% e 11% do salário. Como que fica com essa mudança proposta agora? Sim, foram criadas novas alíquotas. Na minha visão, e é um ponto talvez até positivo,
a se destacar aí na reforma, né? Porque traz uma melhora, uma adequação para quem contribui, para quem recebe menos, para quem recebe mais, pagar mais, para quem recebe menos, pagar um pouquinho a menos. Vai né? ser, digamos, proporcional ao quanto a pessoa recebe, é isso? Isso. A regra é o seguinte, foram criadas taxas a partir de 7,5%. 7,5%, 9%, 12% e 14% no regime geral. Para o regime próprio ainda há outros percentuais aí acima desse valor. E só que esses percentuais não são aplicados sobre o total da remuneração da pessoa, do salário do segurado. E sim, por exemplo, a questão é até R$1.000, aplicados 7,5%, de 1.000 a 2.000, 9%. Então, se a pessoa recebe R$2.000, o cálculo vai apurar, é parecido com o imposto de renda hoje. Parecido com o imposto de renda, até R$1.000, 7,5%, o que ultrapassa isso, até os R$2.000, calcula 9,5% sobre esses R$1.000. Então, o governo tem que falar de alíquotas efetivas, porque a alíquota de 14%, né, sobre o que ultrapassa 3.000 até o teto do INSS. Mas quando vai chegar a uma alíquota efetiva, ninguém vai pagar mais do que, na verdade, 11,68%. Esse é o limite. Esse é o limite. Agora, no caso dos servidores públicos, essa mudança vai fazer alguma diferença no salário deles? Sim, essa mudança faz uma diferença, sim, porque vai prever também um desconto maior. Para quem ganha mais, né? Em regra, eles ganham um valor bem melhor do que os segurados do regime geral. Mas também é o mesmo esquema, com variações aí dos percentuais que se aplicam em determinadas faixas de remuneração desses servidores públicos e chegando ali uma alíquota efetiva de 14%. Para esses servidores. Então, é uma regra que aplica aí uma justiça contributiva para quem recebe mais, pagar um pouquinho a mais, não vai ser muito, inclusive. E quem recebe menos. No regime geral, por exemplo, já fizemos estudos que quem recebe aí o teto do INSS ou mais vai pagar R$9 a mais do que paga hoje. Então, não vai pagar muito a mais também. E quem ganha menos vai pagar um pouquinho a menos. Então, nesse ponto aí, a gente tem que, né, a gente fala mal de algumas questões, mas o que é bom, né? A gente fala também. Pois é, agora as pessoas que já são aposentadas, mas permanecem no trabalho, permanecem no mercado formal, o que muda em relação à contribuição dessas pessoas? Não muda nada em relação à contribuição previdenciária. Então, essas pessoas continuam contribuindo. Antigamente, até 2016, havia na Justiça a questão da desaposentação, que era usar essas contribuições para conceder um novo benefício mais vantajoso. Infelizmente, o STF acabou encerrando essa discussão de forma desfavorável aos segurados. Né? O que vai haver para essas pessoas, para os aposentados que continuam trabalhando de carteira assinadas, os seletistas, né? É a questão do FGTS. Que está na proposta, não tem relação nenhuma com Previdência, mas está na proposta, né? O que os parlamentares chamam de um jabuti no meio da proposta, que não vai haver mais o recolhimento do FGTS para os aposentados, que continuam no mercado de trabalho com carteira assinada. E também não vão ter direito, esses aposentados, à multa de 40% do FGTS em caso de demissão. Então, vai ser uma perda muito grande aí para esses aposentados também. Para o trabalhador rural, a gente falou muito da última vez, né? Mas nós falávamos em hipóteses, em possibilidades ainda, né? As mudanças não agradaram tanto não, né, Tiago? Não, são trabalhadores assim, que têm uma expectativa de vida bem menor e que colocaram uma regra aí bem pesada para eles. 60 anos de idade para conseguir o benefício e 30 anos e 20 anos de serviço rural, né, para conseguir a aposentadoria rural. Então, assim, aumentou muito, não colocou uma diferenciação para as mulheres na idade mínima, né, 60 anos, assim como os homens. É uma diferenciação, a questão da mulher também, que não foi colocada também para as policiais, as agentes penitenciárias, que ficaram com a mesma idade de aposentadoria dos homens. Outro ponto polêmico também. Não faz sentido, né, porque há essa redução para as demais pessoas no regime geral, não há para essas pessoas, para essas mulheres, né, policiais, não há para as mulheres do campo. E para as parlamentares, há essa redução na idade em relação aos homens. Não faz nenhum sentido. Uma das grandes polêmicas também, né? A população em cima disso aí, preocupada, né? Porque essa diferença de tratamento, né? Sim. Agora, na sua visão, você como especialista, quais são os principais pontos que devem ser negociados aí com o Congresso ainda?
Olha, são muitos pontos. Acho que tudo ali vai ser bastante debatido, né? Já tivemos aí uma audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. As entidades de classe estão se organizando para pressionar os parlamentares, né? E os próprios parlamentares exercem uma força ali contra o governo ali, tentando amenizar as regras de concessão dos benefícios. Então, eu creio que, por exemplo, para a pensão por morte, essa redução drástica aí no valor dela, e como ela há uma exceção para os casos de acidente do trabalho e doenças do trabalho, que aí vai ser 100% da média, eu creio que, por exemplo, citando um exemplo de algo que pode mudar, vai ser incluir também os acidentes de qualquer natureza, não apenas os acidentes de trabalho, para conceder um benefício aí de 100%, né, para essas pessoas. Incluir questões de doenças graves também, podendo o benefício de pensão por morte ser 100% em caso do falecimento em razão de doenças graves que já estão previstas em lei hoje, como câncer, nefropatia grave, cardiopatia grave, AIDS. Então, ocorrendo falecimento em razão dessas doenças, poderia se incluir aí nessa proposta, que seria 100% também da pensão para os dependentes. Bom, até lá, até a aprovação, ainda tem muita discussão pela frente. E a sociedade deve acompanhar tudo de perto, né? Com certeza. Tiago, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar conosco e passar informações para os nossos ouvintes sobre um assunto que é tão importante, tão necessário para todos, que é a reforma da Previdência. Eu que agradeço o convite e continuo à disposição. Tá certo, e agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.